Shalom a todos, Boker Tov, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também. Antes de absolutamente qualquer coisa, eu vou ter que beber uma água porque estou com sede. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihiyad bidvaro. Às vezes nós viemos a pé para o trabalho, então eu tive sede, né? Às vezes a gente vem caminhando, olhando as coisas, a natureza. Hoje na porção, na Parashá Miketz, nós vamos encontrar uma Hanukkah ali. Nós vamos falar um pouco de Hanukkah dentro de Miketz, porque eu encontrei isto dentro do livraço aqui, do Aromas da Torá, que estou apaixonada. Nessa Parashá de Miketz, nós saímos, né? Saímos de Vayeshev e ela é uma continuação, ela tem uma conexão muito forte, né? Ela é como se fosse uma só, separada em duas, mas uma só. Nós vamos encontrar no 40:23, no capítulo 40:23, as seguintes palavras no versículo: porém o chefe dos copeiros não se lembrou de Yosef e esqueceu. Nós vamos entender bem isso aqui. Aqui que termina a Parashá passada, né? E o que é a grande mensagem que eu quero dizer já de antemão? Em quem é que nós devemos confiar? Em quem é que nós realmente confiamos? Quantas velas ou quantos pavios de óleo nós acendemos em Hanukkah? Qual foi o milagre? O milagre durou quantos dias? 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 dias? Então, esse 8 significa o quê? Que confiança nós temos que ter e no quê? Até onde os nossos esforços nos dão as coisas mediante os nossos esforços e quando que, na verdade, não basta o nosso esforço e sim, nós temos algo aí sobrenatural. O sobrenatural é acima da natureza, não tem nada de muito louco aqui, não é isso. Sobrenatural, nós vamos encontrar o Criador, aquele momento onde o milagre acontece. Então algumas pessoas dizem assim, milagres não existem, não gosto dessa palavra. Todas as palavras que nós utilizamos na nossa vida cotidiana para falar de coisas místicas, ou de mistérios, ou da divindade, nós precisamos fazer alguns tipos de analogia, alguns tipos de coisas que a gente traga para o nosso mundo físico, porque nós somos muito pequenos ainda, porque nós temos a linguagem que nos limita, porque nós temos o próprio movimento físico que nos limita, sermos seres físicos nos limita. Então nós precisamos de algumas palavras. Deus. Não gosto dessa palavra Deus. Mas é Deus. Então fale Hashem, que é muito melhor, que é o nome, né? Então essas coisas que acabam nos limitando, nós vamos entender que nós precisamos, na verdade, entender que quando eu faço uma coisa, né, e eu tenho um esforço meu, pouco, né, parte daquilo que eu estou fazendo diz respeito ao esforço que eu empreendi no ato, não é? Então, a consequência ou a recompensa daquele ato, ele é dependente de alguma maneira daquele esforço que eu tive. Isto é natural, isso diz respeito à natureza. Mas quando não depende de mim, quando vem além disso, não depende de nós, então nós temos aqui uma oitava vela, nós temos aqui acima da natureza. Nós temos aqui Hashem, que de repente deve olhar e pensar assim, bom, já se esforçou, agora eu vou ter que carregar um pouquinho porque a mais do que isso ele não vai, a criatura não anda, então eu faço o milagre. Nós vamos entender aqui e também trazer aqui nesse momento para os dias de hoje, o que é que faz você confiar em alguém, por exemplo? Porque eu costumo dizer que não confio em ninguém, eu só confio em Hashem, mas acredito nas pessoas. Então, quando você acredita, quando você tem uma determinada confiança em alguém, esta pessoa, a grosso modo, e na maioria das vezes, vai ter uma recíproca com você, vai confiar em você e vice-versa. Mas quando essa pessoa está pronta, por exemplo, ou você apronta para ela, alguma coisa assim, que você fez de erradinho, lá um lachonará, sei lá, e a pessoa deixa de confiar em você, ou você deixa de confiar nela, a recíproca é a mesma. Então, nós perdemos a confiança. E isto é muito ruim, mas isto não pode dizer respeito a Hashem, nós vamos entender isso hoje. Eu vou ler aqui para nós, e nós vamos entender que com a relação às parashiot,
sempre é um pedacinho da Paraxá, é uma porção dentro da porção. Por quê? Porque elas são muito ricas, muito longas, muitas coisas. E nós não vamos falar de todos os assuntos, nós temos a vida toda, se não morrermos, então nós vamos poder falar em outro momento. Antes de começar aqui, apesar de que eu já comecei, eu quero dizer para vocês que nós estamos na semana de Hanukkah. E eu não deixei aqui nenhuma mensagem, nem coisa nenhuma, porque nós sabemos que essa data, ela é próxima de outras datas, né? Da data, por exemplo, do Natal, que é comemorado pelos cristãos e tudo mais. Eu quero deixar aqui o meu feliz qualquer coisa para você. Feliz Natal, feliz fé, feliz encontro com a família, que não tenham brigado, que não tenham se matado, que não tenham bebido demais e falado aquilo que não devia, feito lachonará, que isso se repita, que continuem se reunindo. Com relação à religião, nós não queremos falar nada, nem contra, nem a favor, nem coisa nenhuma. Nós somos monoteístas, seguidores do judaísmo, então existe só um Deus e não tem pessoas. Não tem nem pessoas, né? Nós temos Moshe Rabbeinu, mas ele era profeta. Não temos nascimento, nada disso. Como as datas ficam próximas, eu achei importante vir aqui dizer, você acredita em Deus? Você confia em Deus? Você faz o bem ao próximo, ao semelhante? Você trata o semelhante como a si mesmo? Você, seja de qual religião for, então está tudo certo, ou está quase tudo certo, não é? Nós não celebramos nascimento de ninguém, nós não celebramos pessoas. A Hanukkah não tem nada a ver com o Natal, mas eu quero deixar aqui para vocês um feliz festa, um feliz qualquer coisa, porque eu acho que, eu penso logo existe também não, porque eu não gosto dessa frase, porque então só quem pensa que existe, não, todo mundo existe. Uma coisa é certa, eu vou resumir o que eu realmente quero dizer, todos somos poeira de estrelas, todos nós. Acredite você no que acreditar, e se não acreditar também, nós acreditamos em Hashem. Então vamos lá, miquetes, vamos sem mais delongas, eu vou ler um pedacinho aqui. Não sei se vou ler um pedacinho aqui do Rafael Hirsch, no capítulo 41, para nós entendermos um pouquinho de qual é a diferença dessas interpretações, ou a diferença dos comentaristas de uma Torá e outra, e você vai ficando à vontade para saber o que você quer adquirir e ter em casa lá, para ler e tal. Mas nós vamos nos deter a todo o comentário do Rabino Moshe Tamin, contemporâneo, né? Nós sabemos que ele é bem novo, está por aí, fazendo muito sucesso, um beijo para ele. Gostei muito das palavras que ele tem, gosto muito da sua maneira de colocar, ela é muito contemporânea, ela é muito da nossa idade, vamos dizer assim. As interpretações dele buscam sábios muito antigos, coloca nos dias de hoje, ele realmente me surpreendeu. Então, primeiro nós vamos ler Rafael Hirsch, e vamos ler o versículo. Então, porção miquetes. Eu também estou falando aqui, mas temos que começar pelo começo. Então, tudo aquilo que aconteceu com Yosef. Nós estamos naquelas porções que diz respeito a Yosef, né? Yosef foi jogado no poço, tentaram matar Yosef, venderam Yosef, Yosef foi vendido, Yosef foi seduzido, mas não se deixou seduzir. Depois Yosef, enfim, todas essas coisas. Daí temos Tamar e Yehudá. Agora nós entramos nos sonhos. Nós não vamos falar dos sonhos, porque se você assistiu, se não assistiu, vou colocar aqui no final. Não, se você assistiu a última Paraxá, eu toquei em miquetes, misturando um pouco de Yesher, porque é muito junto, não é? É muito realmente conectado, e eu quis colocar, então nós falamos um pouco de sonhos, que na verdade, os sonhos do faraó, né, do Paró, sobre as espigas, sobre as vacas, vai ser agora. E quando eu disse lá que as espigas reverenciavam, e eu não disse sol e lua, eu talvez às vezes eu fale aqui achando que vocês já sabem do que eu estou falando, e às vezes vocês não sabem, então eu deveria me corrigir nisso, vou me corrigir desde já. Quando ele diz sol e lua, é que ele se refere a como se os pais dele fossem reverenciá-lo, né? O sonho que ele teve, Yosef. Yosef tinha sonhos lúcidos, então nós não podemos julgar, ele acertava, não é mesmo? Falamos sobre os sonhos com relação ao Talmud, e agora vamos entrar então em Miquetes, capítulo 41, versículo 1.
Ao final de 2 anos, o Paró sonhou e eis que estava em pé ao lado do rio. Nós saímos de onde? Nós saímos de lá de onde ele esqueceu, né? Onde o copeiro esqueceu dele. E o faraó, tá? O Paró, isso é Rafael Hirsch, aqui, ó, Rafael Hirsch. Este não era o seu nome pessoal. Paró era o título dado a todos os reis de Mitzrayim, tal qual os reis filisteus eram chamados de Avimelech. Então nós sabemos que o faraó é um título, Avimelech é um título e César posteriormente é um título, não são nomes, mesmo que as pessoas tenham dado como nomes, tá? Sendo assim, a palavra Paró tem origem no idioma de Mitzrayim, egípcio. Entretanto, caso a sua origem venha do hebraico, ou se o seu sentido seja o mesmo em ambos os idiomas, eis que a raiz do termo Paró vem de pará, livre, desprendido, gerando o nome e um significado que condiz com a posição do rei do Egito. De fato, não havia outro país com uma estrutura tão amarrada e hermética como Mitzrayim. Ninguém ali era realmente livre e o destino de todos era pré-definido pelos detentores do poder, com uma exceção, o faraó. Aqui nós vamos entendendo aqui a importância do faraó. É para isso que eu estou lendo. E apesar de ser a única pessoa livre naquele país, o faraó não era um déspota acima de qualquer lei, pois ele também estava subordinado a um conjunto de leis rigorosas que limitavam a sua atuação. Veja, tinha o direito lá. De toda forma, não se tratava aqui do sonho de uma pessoa normal, mas do sonho de um rei. Nós sabemos que seja rei, não seja rei, seja quem for, o sonho é sonho igual para todo mundo, né? Aqui a diferença quando é um sonho profético, mas aqui então tinha uma importância. Se o rei sonhava, opa, vamos ter que dar uma olhadinha para este sonho. E aí ele então consultava o pessoal ali encarregado, os conselheiros, os magos. Sim, a palavra é mago. E eis que estava em pé ao lado do rio, né? O rio Nilo. Embora o versículo tenha dito de forma literal que o Paró estava sobre o rio, isto em hebraico, né? O significado do versículo é que em seu sonho o faraó estava ao lado do Nilo, absorto em seus pensamentos e preocupações sobre o rio, cujas águas transbordantes irrigavam o Egito, definindo a fertilidade e bonança de suas terras. É interessante notar a proximidade entre os termos Ior é rio, tá? E Iar, tá? Iar, que é floresta, numa possível expressão do fato de que a existência da floresta gera o acúmulo de águas em suas redondezas. Por que eu li toda essa parte? Para nós entendermos a importância do faraó, a importância do sonho dele, aqui como é que entra Miquetes, e também o que diz respeito às palavras em hebraico, todas têm um significado, né? Quando a maioria das línguas tem sentido, um sentido isso, um sentido aquilo, o hebraico tem sentido e significado. Então, Yeor e Yaar, né, que é rio e floresta, tem um significado parecido, né? Onde tem floresta, tem água, onde tem água, geralmente tem vegetação e tudo mais. Agora vamos pular aqui e vamos pular sem paraquedas. Sim, nós vamos pular sem paraquedas porque o livro realmente é bom e nós vamos ver que riqueza nós vamos trazer deste pedacinho tão pequeno, desta paraxá tão rica, que como eu não vou falar toda sobre ela, ele vai preso, ele sai da prisão, ele volta para a prisão, fica mais um tempo, quero dizer, na prisão, Yosef, a fome onde está, né, a sua família, Yaakov, eles vêm para o Egito, aquela parte que ele coloca, né, que ele manda que coloquem uma taça, né, de vinho, de prata, de algum material, nas coisas de Benjamim, para acusá-lo, para ficar, para não sei o que, né? Ele conhece, não, os irmãos dele não o reconhecem, porque agora ele tem barba, antes ele não tinha.
Eles não sabem que ele é o rei, que ele é o rei não, que ele é o grande governador ali de Mitzrayim. Então eles sobem para o Egito, ou descem para o Egito, né? Tem gente que diz que sobe, tem gente que diz que desce, eles chegam no Egito. Toda essa parte é Miquetes, né? Toda a profecia, toda a visualização que ele teve neste sonho lúcido sobre os dias de fartura, sobre os anos de fartura, os 7 anos de fartura, sobre os 7 anos de escassez, o que significavam as vacas, o que significavam as espigas, o que realmente significa você ter o seu celeiro, você guardar as coisas, os mantimentos, você ter uma provisão para o futuro, o que é nós vivermos hoje, o futuro, o que o passado nos diz, o que nós estamos fazendo hoje é o futuro de amanhã, nós estamos tendo a nossa provisão, nós estamos confiando em Deus, mas fazendo a nossa parte, o nosso esforço é a natureza e o restante vem de Hashem. Todas essas coisas são trabalhadas nessa porção. Como nós não vamos falar todas, vamos lá então para o pedaço que diz respeito. Existe um subtítulo, ou melhor, existe um grande título aqui na Parashat Miquetes. É assim que está, né? Vai que alguém queira comprar o livro. Então tá vendo aqui que é um subtítulo, que é um título grande. Medida por medida em relação à confiança em Deus. Por que eu escolhi essa parte? Porque ela é maravilhosa, interessante, vocês vão amar. E porque nós estamos em Hanukkah. E porque nós trabalhamos muito isso na playlist do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, Midá Keneged Midá. Você acha que alguma coisa na vida não é causa e consequência? Está enganado. Tudo é causa e consequência. Toda causa dá uma consequência. Toda bolinha na parede ricocheteia em você e às vezes em todos os outros. Nós precisamos consertar isso. Então, se toda causa produz uma consequência, tudo é midá keneged midá, medida por medida, para que o equilíbrio se reestabeleça onde ele foi desequilibrado, numa causa, num ato que você, ou alguém, ou eu, ou seja lá o que causou. No final da Parashat Vayeshev é dito, tá lá no 40:23, porém o chefe dos copeiros não se lembrou de Yosef e esqueceu-o. Meio óbvio, né? Claro que ele ia esquecer. O que vai ajudar o quê? No início da Parashá Miquetes é dito, aqui no 41:1, ao fim de 2 anos, o Paró sonhou que estava perto do Nilo. Aqui ele já traduz perto do Nilo, porque sobre o Nilo, ele não estava em cima, né, do Nilo, ele estava perto, ele estava próximo. Urashi, sobre esse 40:23, comenta: porém o chefe dos copeiros não se lembrou naquele dia e esqueceu depois disso. Já que Yosef se apoiou no chefe dos copeiros para lembrar-se dele, ele foi obrigado a permanecer preso por mais 2 anos, como foi dito lá nos Salmos 45. Bem-aventurado é aquele que no Eterno deposita sua confiança e que não se volta para os soberbos, isto é, que não confia nos egípcios, que são chamados de soberbos. Então, qual é o midá keneged midá, medida por medida? Qual foi a consequência de Yosef, que nesse momento, nessa primeira ótica aqui do Rashi, dele ter pedido, falado para que o copeiro não esquecesse dele, né? Na hora de falar bem, enfim, para que ele pudesse sair da prisão. Que ele não esquecesse, né? Ele depositou aqui, nesse momento, um pouquinho de confiança no copeiro. Então, ele mereceu, Midá Keneged Midá, aqui na verdade é uma consequência, ficar mais 2 anos na prisão. Essa é uma ideia, mas não é a única. Aguitia pro corpichu. Mas nós já vimos aqui o que está, já começamos a entender o que quer dizer, em quem é que nós devemos depositar a confiança mesmo. Nós não estamos aqui por acaso, não é? Alguém nos criou, chame você a palavra que quiser, criou, emanou, não, o Criador nos criou, somos criaturas, então quem sabe que a confiança seja na criatura? Eu penso que a confiança deve ser em Hashem, para que a recíproca seja mesmo, ele nos entregue algo em recompensa, e essa não é mundana, em prol do que nós fizemos, para que haja o equilíbrio.
Nós já conversamos muito sobre isso, que o judaísmo não trabalha com... Ai, quer dizer que você tem que rezar e orar e pedir e agradecer e fazer a mitzvot só para ganhar alguma coisa em troca? Não é para ganhar uma coisa em troca. Você ganha o que você merece. Então não é uma troca exatamente, é uma consequência e agora benéfica, é mérito. O que deve ser entendido é o seguinte: se Yosef foi punido e forçado a permanecer na prisão por mais 2 anos, porque ele disse ao chefe dos copeiros: se me recordares e menciona-me, né? Ele pediu essas duas coisas, quando ele deveria ter dito apenas e menciona-me. Então, a punição deveria ter sido mencionada no mesmo versículo do esquecimento. Ou seja, porém o chefe dos copeiros não se lembrou de Yosef e esqueceu-o por 2 anos. Aparentemente, os versículos mencionados acima sugerem que os 2 anos que se passaram até ele ser redimido são parte da redenção e não um castigo. Entendem? Então, esses 2 anos a mais fazem parte dessa redenção, mesmo que pareça que não, mesmo que pareça um castigo. Então, quando nós falamos de midá que nega de midá, quando nós falamos de causa e consequência, nem sempre isso significa um castigo. Eu estou te castigando, né? Hashem não castiga, e sim devolve para um equilíbrio do todo, midá que nega de midá. Além disso, se ele foi punido por causa de uma palavra desnecessária, ele deveria ter recebido um castigo de apenas 1 ano. Vejam como que aqui o hebraico e o trabalho, mesmo o estudo judaico, ele nos dá essa percepção, essa analogia muito boa. Se foi por uma coisa só, então deveria ser 1 ano só. Então, por que são 2? Não é? Olha, outra questão que requer explicação é o fato de que, por um lado, foi dito sobre Yosef: bem-aventurado é aquele que no Eterno deposita sua confiança, este é Yosef. Isto está em Bereshit Rabá, o tratado 89.2. No próprio tratado está escrito: bem-aventurado é aquele que no Eterno deposita sua confiança, este é Yosef. O tratado diz: esse é Yosef. Por quê? Então, o que o tratado está querendo dizer? Que Yosef deposita a confiança em Hashem, por isso ele é bem-aventurado. Mas, por outro lado, tudo indica que ele tinha falta de confiança, pois o Midrash continua dizendo, lá vem o Midrash, e que não se volta para os soberbos, já que ele disse ao chefe dos copeiros: se me recordares e menciona-me. Foram-lhe acrescentados mais 2 anos na prisão. Como é possível conciliar esta contradição? Vocês percebem por que eu estou gostando tanto deste autor? Percebem, né? Então agora ele vai levantar o fato de que como que a gente vai agora conciliar essa contradição? Como é que nós vamos fazer isso? Sabe-se que Deus se comporta com as criaturas medida por medida. Midá, que nega de midá. Como é afirmado no Tratado de Sanhedrin. Nós não vamos pegar o tratado, nós vamos ler a frase aqui. 90a. Rabi Shemuel bar Nahmani disse em nome de Rabi Yonatan: de onde sabemos que todas as condutas de Deus são medida por medida? Ou seja, quando uma pessoa se esforça, ela se comporta de acordo com a natureza. Ao passo que quando ela confia em Deus, ela confia que existe um poder que está além da natureza, que controla e orquestra as coisas. Quando nós trabalhamos, quando nós trazemos a parnassá para casa, quando nós cumprimos essa nossa obrigação tão maravilhosa, e quando nós sustentamos, por exemplo, né, sustentamos a prole, a família, enfim, trazemos a parnassá, trabalhamos, temos o resultado do nosso trabalho, este está de acordo com a natureza, diz respeito ao nosso esforço, não é mesmo? Quando passa disso, quando não é o nosso esforço e o milagre acontece, ou aquela parnassá, ou aquela vela dura mais, aquele óleo dura mais, nós estamos falando de algo acima da natureza. E esta é aquela confiança. É uma confiança que vai além do nosso próprio esforço, né? Como os macabeus foram lá, lutaram,
né? Venceram, expulsaram os sírios gregos. Tudo isso foi um esforço deles, das pessoas, é um esforço natural. Mas então eu te pergunto, por que é que a maior mitzvah dentro da festa, da comemoração, da celebração de Hanukkah são as velas e não a própria guerra? Por que é relembrado mais o milagre do óleo? Porque ali nós temos algo que não basta o esforço e que nem foi o esforço. A guerra foi vencida, entraram no templo, buscaram o azeite, não encontraram o suficiente. E como é que foi que ele durou? Eles acenderam a menorá inteira. Pensem nisso. Eles não acenderam uma vela, não existia Hanukkah. Eles acenderam todo o candelabro, as 7 luzes do candelabro para fazer o serviço no templo. E isso duraria um dia só, né? Às vezes a pessoa tem a ideia de que só era uma vela. Não, isto duraria um dia só, mas durou 8. E 8 é um número que diz respeito acima da natureza. Mesmo que não fosse 8, não foram eles pelo esforço deles. Então isto é um milagre de Hashem. Sendo assim, a conduta divina é medida por medida. Quanto mais esforço o homem faz e quanto mais ele se comporta de acordo com a natureza, assim Deus lhe envia a salvação, de acordo com a natureza. Quer dizer, se eu vou lá, trabalho e ganho dinheiro, com este meu trabalho, com este meu esforço, eu ganhei dinheiro, matéria. E com esta matéria que eu ganhei, eu comprei, eu adquiri matéria. Então, este é o nível. Mas quanto mais confiança a pessoa tem em Deus, na mesma medida, Deus lhe enviará a salvação por caminhos acima da natureza. De acordo com isso, pode-se dizer que realmente, conforme afirma o versículo, Yosef confiava em Deus a cada momento. Depois de decifrar os sonhos, aqueles sonhos das espigas e das vacas, ele mudou de atitude e se esforçou para sair da prisão. E de fato, Deus poderia tê-lo salvado, pois se esforçar por algo não é algo ruim, mas Deus queria dar a Yosef uma salvação acima da natureza. Não só por ele, Yosef, transformando-o de um escravo desprezado em um vice-rei, do qual o mundo inteiro depende. Quando Yosef fez o seu esforço e disse: se me recordares e menciona-me, se Deus tivesse enviado a ele a salvação de medida por medida, ele teria obtido a salvação de acordo com a natureza. Né? Então assim, ele lembrou, por exemplo, lá o copeiro lembrou dele, tira da prisão. Seria só isso, né? Deixaria de ser escravo ou sairia da prisão. Simplesmente isso, né? Não era o propósito, não eram os desígnios de Hashem para Yosef, porque nós sabemos da grandeza da estatura de Yosef. Por isso Deus fez com que se passassem 2 anos para que terminasse a impressão do seu esforço. E então a salvação poderia ocorrer não graças ao seu esforço, mas graças à confiança de Yosef em Deus. E essa salvação seria então sobrenatural, acima da natureza, acima do que nós como criatura podemos fazer. De acordo com essa interpretação, fica compreensível porque os 2 anos não foram mencionados no versículo do esquecimento. Lembra? Não foram. E por que é 2? Isso porque não houve aqui grande ressalva contra Yosef, por ele ter se esforçado. Mas a espera de 2 anos veio como um favor que Deus fez a ele, para que a salvação não viesse graças ao seu esforço, pois então ela seria meramente natural. A governância, o crescimento, ele ser o grande instrumento de Deus para voltar, para ter prosperidade o Egito, para que aqueles grãos fossem guardados, enfim, para que eles não empobrecessem demais, para que o lugar não se terminasse ali mesmo. Isso Deus usou ele como instrumento. E isto não diz respeito do trabalho de Yosef, isto diz respeito do esforço, isso diz respeito a Hashem.
Sendo assim, os 2 anos são paralelos ao esforço, conforme mencionado, mas não eram em termos de punição. Não foi uma punição, ele está explicando isso. Somente em termos do favor que Deus fez com Yosef, para que a salvação fosse acima da natureza. Por isso que os 2 anos estão escritos no versículo da salvação e não do esquecimento. Então não foi um castigo, foi um favor. Quando nós lemos isso, nós precisamos sempre corroborar na nossa mente, internalizar que Deus não nos deve nada. Nós é que temos obrigação com Hashem. Deus não nos deve nada. Então, quando existe um plus, quando existe um milagre, quando algo acontece que você não imagina como que aquela coisa tão maravilhosa aconteceu, aquela bondade tão grande aconteceu, e isto é um favor de Hashem. A partir dessa explicação, agora nós vamos ver o que ele fala sobre Hanukkah. Então eu achei muitíssimo interessante e por isso eu me detive neste e não fui lá nos outros versículos que falam determinadamente, né, só sobre o sonho e tudo. Eu me detive no 40:23. No 41:1. Por quê? A partir dessa explicação, também é possível responder de forma maravilhosa uma pergunta bem conhecida. Por que o milagre do frasco de azeite é divulgado em Hanukkah, né? Acendendo a Hanukkah? E não o milagre da vitória na guerra, o qual só é citado em nossas rezas, né? Lembram das rezas? Então a gente fala, né, o que aconteceu lá. Mas no acendimento, não, né, exatamente. E por que essa é a parte, a mitzvah mais importante? É o que nós estávamos falando antes, mas aqui agora ele traz em texto, né? Rabino Moshe também. A resposta se baseia no conceito que explicamos acima, ou que eu disse antes, no caso. A saída dos macabeus para a guerra contra os gregos, cerca de 10 homens contra um exército inteiro da Grécia. Lembram que era uma família de 5 ou 6? Então, meia dúzia a mais ali, eles conseguiram convencer, mostrar que era melhor e eles se reuniram. Então, no começo, umas 10 pessoas foram, né? Como ele diz aqui. Mas isso aumentou, tá? Vamos deixar isto claro. Foram se aumentando conforme as batalhas, devagarzinho, as pessoas foram se unindo à causa, né? Engajando a causa. E aí eles eram muito menores que os gregos, mas ainda não eram somente 5. No exército inteiro da Grécia é considerada um esforço físico acima da natureza. Porque, de acordo com as leis da natureza, eles não teriam chance de vencer. Eles não teriam chance de vencer, mesmo com esforço. Então, nós temos 2 tipos aqui. Portanto, medida por medida, Deus lutou a guerra deles por eles. Porém, uma vez que houve aqui o princípio de medida por medida, Midá keneged midá, este não foi considerado um milagre revolucionário, mas apenas mais uma demonstração desse princípio pelo qual Deus dirige o mundo e, portanto, não há necessidade de divulgar este milagre. Então vamos entender aqui que não há necessidade de divulgar este milagre. Deus lutou na frente, mas houve o esforço deles. O esforço de lutar, de continuar, de não se entregar, mesmo sendo menores. O que Hashem fez aqui foi aquele, não é meio milagre, né? Ele fez aquele milagre, mas um milagre não revolucionário. Ele entregou nas mãos de fracos os fortes e nas mãos de poucos, muitos, não é? Mas com o esforço deles. Se eles não tivessem se esforçado, acredito que Hashem não daria esta vitória tão facilmente assim, não é mesmo? Mas aí ele vai adiante. Este não é um milagre revolucionário. Agora eu faço um milagre que não precisa nem mesmo do esforço de vocês. Agora eu faço um óleo que duraria um dia, durarem 8 dias e me revelo desta maneira velada e oculta dentro nessa continuidade desse alinhamento de 8 dias e mostro para você que aqui estou eu, Hashem. Aqui neste 8º dia, sou eu.
que estou acima da natureza. Não interessa se você vai lá prensar as azeitonas, não vai prensar, vai fazer rapidinho. Não tinha. Levava 8 dias para purificar para esse azeite extra virgem. Então, quando estava pronto o próximo para o trabalho, para o serviço no templo, ele já tinha durado essas 8 dias com um único pote. E isso não tem a mão do homem, né? Isso não tem a mão. Em relação ao milagre do frasco, deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui, de azeite, porém, no qual não houve um ato físico. Aquele milagre que acontece sim na nossa vida, não podemos ser ingratos. Aquela coisa que você faz um monte de coisas e trabalha e consegue, e de repente vem uma coisa a mais que você diz, uau, o que é isso? De onde veio? Se não foi você quem fez, quem foi? Quem foi que te deu esse plusão aí, hein? Bom, no qual não houve um ato físico acima da natureza por parte dos macabeus, pois eles só acenderam no primeiro dia com o azeite que tinham, e não praticaram nenhum ato de heroísmo ou autossacrifício físico acima da natureza. E ainda assim, Deus realizou um milagre para eles, de modo que o azeite durou 8 dias. Este sim foi um milagre revolucionário. Antes Hashem deu uma palhinha só do seu poder. E depois ele mostrou um milagre que se desviou completamente dos princípios pelos quais Deus conduz o mundo. Esse milagre, portanto, deve ser divulgado. E este é, então, o motivo pelo qual a divulgação, não só mostrar que nós iluminamos a cada dia, iluminamos o mundo, cada dia com uma luz a mais, colocar na janela, colocar no batente. Esta divulgação, ela é ainda mais do que iluminar o mundo todo. Ela é uma divulgação de iluminarmos o mundo todo, de que podemos trazer uma luz onde há escuridão, né? Porque é depois da saída das estrelas, mas, porém, todavia, entretanto, que ali estava Hashem. Ali sim era um milagre revolucionário sem a mão da criatura. A fé, aqui é um subtítulo, último subtítulo. A fé acima da natureza faz uma salvação acima da natureza. Na verdade, só tem esse subtítulo. A fé acima da natureza traz uma salvação acima da natureza. Eu disse faz é traz. Então, se a fé ela é nas coisas que você coloca esforço, no trabalho que você realiza para ganhar o seu dinheiro, seu parnassá, nos seus relacionamentos, o esforço que você faz para se dar bem com o vizinho, que às vezes é difícil, esse tipo de esforço te traz que tipo de coisa? Te traz coisas físicas, não é mesmo? Então você vai lá, trabalha e pode comprar as coisas. Vai te devolver a consequência, a causa do seu trabalho, a consequência é você receber a pecúnia, ter como comprar as coisas físicas, não é? Quando nós fazemos um exercício físico, a nossa saúde fica melhor, não é mesmo? O nosso corpo fica mais bonito e tudo mais. Então são coisas físicas. Por isso ele diz, a fé acima da natureza traz uma salvação acima da natureza. A nossa salvação dentro da natureza é o que nós fazemos fisicamente. Aí é natural, daí tá tranquilo, aí tá facinho, basta que nós nos esforcemos. Claro que a Hashem dá um empurrão, porque nem só isso nós conseguimos fazer sozinhos, mas quando é acima da natureza, não tem jeito. Não é só a mão, é as duas mãos, é o corpo todo, como se Deus tivesse corpo, ele nos carrega realmente. Não esqueçam que é tudo metáfora, tá? Deus não é um homem, não é uma mulher, Deus é o Criador. No primeiro ano do mandato do Rabino Brisk, ele vai contar aqui uma história. Um judeu foi pego infringindo a lei e foi condenado à morte. De acordo com as regulamentações governamentais, qualquer pessoa a ser executada tinha o direito de confessar antes de morrer. Os judeus faziam a confissão perante um rabino, os não-judeus perante um padre. Assim deveria ser o procedimento também agora. Então o rabino de Brisk foi chamado para que pudesse ler a confissão com o réu. Ele foi chamado na parte de ser rabino. O rabino se recusou categoricamente a ir, explicando que,
Se fosse, aceleraria a morte daquele judeu. Portanto, ele não queria ir. Olha só. O governador enviou emissários que ameaçaram puni-lo pela sua recusa, mas o rabino persistiu na sua postura, até que o próprio governador foi à sua casa. Ainda assim, o rabino não cedeu e declarou que não iria lá para ler a confissão do judeu acusado. Então, os membros da comunidade o abordaram e tentaram convencê-lo a ir. Porque, ao se recusar a obedecer, ele estava se colocando em risco, a ele mesmo, não é? Mas o rabino ainda assim recusou. Depois de algumas horas, porém, chegou um telegrama ao governador, informando que a sentença de morte imposta ao judeu havia sido revogada. Quem entende de direito sabe que revogou, revogou. Se refletirmos sobre esse episódio, veremos que o judeu não tinha chance de ser salvo de acordo com a natureza, quer dizer, com a leitura do rabino. Se o rabino lesse a confissão que ele mesmo ele era réu confesso, este judeu, ele não teria essa salvação, né? Ele teria a chance, não tinha chance de ser salvo de acordo com a natureza. Por quê? Porque ele era réu confesso. Era pena de morte mesmo. Ele está confessando. Como é que eles não iam agir conforme a natureza? Então ele deu um tempo, ele negou de ir lá ler essa confissão. Para quê? Para esperar aquela salvação que não diz respeito à natureza, que diz respeito ao que aconteceu aqui, foi revogada. Confiando, então, portanto, o rabino de Brisk fez um esforço sobrenatural, confiando em Deus para salvar o judeu e recusando-se a obedecer ao governador. Então, a salvação veio imediatamente. Essa foi a paraxá deste ano, vamos dizer assim, né? A paraxá desta semana, com relação a este ano de 5.785, nós temos muito tempo pela frente para falar de todas as partes dessa linda paraxá, e a mensagem que fica aqui, mesmo antes dos sonhos, mesmo antes de todas essas coisas, a mensagem fica aqui que quando nós adquirimos coisas através do nosso esforço, através do nosso trabalho, nós devemos ficar muito felizes, honrados, porque felizes mesmo. Esses orgulhosos de nós mesmos não pode passar aquele limite do nosso ego. Nós precisamos entender que mediante o nosso esforço, do nosso trabalho, nós recebemos um dinheiro, nós recebemos alguma recompensa, nós recebemos alguma honraria, um reconhecimento. Isto é mundano, isto é de acordo com a natureza. Então, tudo que nós adquirirmos através do nosso esforço, que é físico e natural, serão coisas materiais, não é? Então, de acordo com a natureza, nós vamos comprar coisas materiais, nós vamos ter a resposta, a recompensa material. Mas quando nós confiamos em Hashem, nós vamos além disso, a nossa recompensa vem acima da natureza. Então o que nós conseguimos através disso é muito maior do que simplesmente a parte física. Então a mensagem fica clara, fica muito clara. Ele se revela acima da natureza. Se nós tivermos os olhos aqui para enxergar isso, para sentir isso, né? Ele se pseudo-revela através de nós, através das coisas, instrumentos de adquirir as coisas que são físicas. Nada, absolutamente nada que nós adquirimos, que nós conseguimos, vem sozinha. Nós precisamos do nosso esforço e da mão de Hashem. Quando o nosso esforço não é o suficiente, mas ele existiu, então nós temos o mérito. Então Hashem nos beneficia espiritualmente acima da natureza, nos entregando uma parnassá que às vezes parecia que não ia acontecer. Não só o sustento, mas um milagre mesmo na nossa vida, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, na paz dentro de casa.
na paz com os amigos, com as pessoas que nós convivemos e tudo mais. Essa foi então a Parashá Miketz, com um toque de Hanukkah. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês entendam de uma vez por todas, assim como eu estou aprendendo eu estou aprendendo a entender. Estou aprendendo a entender. Trabalhou, se esforçou, Sharon, que bonitinho, parabéns para você. Vai receber do tamanho do que você se esforçou. Ah, mas eu me esforcei muito mais do que isso, eu mereço muito mais do que isso. Então aí nós estamos falando de coisas acima da natureza. Então o que é que nós temos que fazer agora, nessa semana de Hanukkah? Nós precisamos fazer preces e agradecimento. Preces e agradecimento, né? E torcermos e incentivarmos que os nossos filhos e nós mesmos sejamos sábios de Torá. Porque esse é um tempo propício para a educação da Torá. Eu vou ler hoje o Salmo 67, porque ele é um salmo que nós lemos, é um dos salmos que nós podemos ler durante a festa de Hanukkah. Aguite. Vamos lá, então. Ao mestre do canto, sobre instrumentos de corda, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Queira o Eterno nosso Deus nos abençoar, sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Não se esqueçam, tudo que a gente faz do nosso esforço é bem pouco. Então aquilo que receber, fique bem grato, agradeça para que Deus olhe para você e diga, vou ajudar, vou dar um pouquinho mais. Até mais.